Ah, meus amigos e minhas amigas, como é bom ser cruzeiro, na alegria ou na tristeza. Só que este final de semana é na alegria. E eu tô falando isso porque as notícias boas estão chegando. Além do Cruzeiro ter vencido, mesmo não jogando bem, mesmo não tendo desempenhado bom futebol, o Cruzeiro conseguiu uma pontuação e até passou o nosso rival na zona de classificação. O rival que, por sinal, tem uma folha salarial mais de 3 vezes maior do que o Cruzeiro. E a galera do outro lado tá revoltada com isso. Eu vou até colocar aqui para vocês o que um atleticano falou durante sua live, onde ele estava revoltado com a situação atual, com o Cruzeiro ter passado o Atlético na zona de classificação. E meu amigo, o conselho que eu te dou é: segue seu caminho, não se preocupa não com o Cruzeiro, porque a gente vai comendo pela beirada. Se dá bem, se não, ok. Nosso objetivo é uma Sul-Americana, é continuar na primeira divisão. Agora olha só o que eles falaram. O Cruzeiro, que deve ter a folha, se não me engano, de 6 milhões, enquanto a do Atlético é o triplo. O Cruzeiro está à frente do Atlético na classificação. Com o elenco que tem, eles estão à frente. Sabe por quê? Porque lá tem gestor de verdade. Porque lá tem time com vergonha na cara. Tem um time organizado. Jogadores com brio. Algo que aqui não tem. E olha só, família, e quando eu falo pra vocês que a maré está virando para o lado do Cruzeiro, eu não estou de brincadeira. Isso porque o Cruzeiro continua negociando duas baitas contratações, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Primeiro, falando sobre o Arthur Gomes, está praticamente fechado com o Cruzeiro, 99% de chance dele ser reforço do Cruzeiro. O jogador gostou muito da possibilidade de vestir a camisa celeste. A informação que está sendo falada lá em Portugal é que o Cruzeiro vai pagar cerca de 3 milhões de euros de forma parcelada ao Sporting pela contratação do atacante de 25 anos de idade. Claro que os números não são impressionantes, mas eu acredito que na mão do Pepa ele vai poder render muito mais. Ele vai poder atingir 100% do seu potencial. É um cara bom de bola. E o Cruzeiro vai fazer um investimento mais ou menos na casa dos 15 milhões de reais. Vai ficar parecido com o investimento que foi feito na contratação do atacante Wesley. Eu espero que desta vez o Cruzeiro acerte. E só lembrando a vocês, ele está no Brasil, vai viajar no início da semana para Portugal para rescindir o seu contrato e depois volta ao Brasil para assinar vínculo com o Cruzeiro. Uma informação que está sendo falada lá em Portugal e também foi conversada também pelo jornalista Samuel Venâncio. Outra informação que o Samuel Venâncio falou é sobre o Matheus Pereira, de que o Cruzeiro teria apresentado uma proposta salarial muito boa para o atleta. E galera, imagina só, Matheus Pereira de um lado, Bruno Rodrigues centralizado, Arthur Gomes do outro, o Cruzeiro simplesmente muda o patamar. De um time que a mídia fala ser um time de operários, o Cruzeiro mudaria o patamar do ataque e começaria a ser até mais bem falado no Brasil. E o Matheus Pereira pode ajudar com isso. Segundo Samuel Venâncio, a proposta salarial do Cruzeiro é muito boa para o jogador, é acima do que normalmente o Cruzeiro paga para os demais atletas. Então eu imagino uma proposta na casa de 700, 800 mil mensais. Cruzeiro gosta deste nome e entende que é um cara que poderia mudar o patamar celeste. O próprio Al Hilal aceitou liberar o jogador por uma temporada. Só que agora vai depender muito do Matheus Pereira. Por quê? Porque o Al Hilal não quer pagar os salários do jogador enquanto ele estiver emprestado. Então o Cruzeiro vai lá, apresenta uma proposta boa financeiramente para o Matheus Pereira e o restante, Matheus Pereira vai ter que diminuir o seu salário. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Arthur Gomes, semana que vem já está na toca. E na semana que vem nós também deveremos ter novidades sobre o Matheus Pereira, que é uma negociação difícil que segue negociando com o Cruzeiro. Eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as rápidas palavras do treinador do Vasco, quando ele foi perguntado se o placar foi justo, se o Cruzeiro mereceu ganhar ou se o Vasco merecia um resultado melhor. E me chama a atenção quando ele fala, que ele colocou aquela formação com 4 atacantes porque ele sabe que a defesa do Cruzeiro é lenta e muitas vezes no mano a mano não se saía bem. Cara, eu acho que esse cara nunca assistiu um jogo do William na vida dele, porque o lateral direito, o William, é muito bom nos desarmes. Tínhamos aí também o Marlon, foi suspenso, mas o Kaique Bruno entrou e jogou muito bem.
Quando tinha que subir pro ataque, deixou a desejar, mas o Kaique defensivamente, Kaique, fez um bom jogo e não é à toa que diversos clubes da Europa estão de olho em você. Sabemos que, quando não contarmos com o Marlon, sabemos que temos um lateral à altura. Agora eu vou colocar na tela para vocês as palavras do treinador do Vasco. Sabe que a defesa do nosso adversário é uma defesa que em situações de 1 contra 1 ela não é tão veloz. Eles até entraram com uma linha de 5 hoje para ter mais coberturas defensivas. E aí existe a questão muito mais do que a posição, né, em relação a ter 4 jogadores de frente, mas a gente bate muito mais a questão da função que cada um faz como função, né, de quem vem jogar entre linhas, de quem ataca espaço. Então não me apego muito em relação à posição específica de cada jogador, mas como cada um deles estão executando a função, seja um 9 mais fixo, ou seja com extremos como foi hoje, ou seja com meias jogando um pouco mais próximo do 9. Acho que o mais importante nas equipes hoje é qual função eles estão desempenhando dentro do jogo e o que eles podem oferecer. E agora, família, antes de encerrarmos o nosso conteúdo, eu vou ter que colocar aqui na tela para vocês a reação dos torcedores do Vasco, principalmente com um golaço de falta do Felipe Machado, que nas redes sociais está sendo chamado de pai do Vasco, até porque na temporada passada o Felipe Machado fez um gol onde o Thiago Rodrigues, que era goleiro do Vasco, aceitou e foi um frangaço. E agora eles estão falando de frango do Léo Jardim no gol do Felipe Machado. Machado, tu tem sorte demais jogando contra o Vasco. E que falta maravilhosa. Acho que a última vez que o Machado tinha feito um gol de falta foi vestindo a camisa do Cruzeiro na temporada de 2020. Se me recordo bem, contra a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro Série B. Um baita de um golaço. Agora escutem a reação da galera do Vasco com o gol do Felipe Machado. Não, é impressionante, cara. Tá morrendo, porque é uma falta que daria até pra bater pro gol se tivesse um cara destro bom. Até fora você não vê muito cobrador de falta bom. É. Pois é, né? Vem pra cobrança da falta, Machado, autorizado, pé direito na bola, ele bateu Bateu. direto! Gol! Desculpa, gente. Do Cruzeiro! Desculpa aí, gente. Felipe Machado, camisa 23. Inacreditável, cara. Cara, que Falta cobrada Desculpa, direto. aí. Puta que pariu. Mas é isso, pô. Ele é uma pôs no ângulo. besteira da zaga do Vasco que, enfim, faz uma falta dessa no finzinho do jogo. E botou no ângulo, tinha o que fazer, cara. Uma pancada de perna direita, ele colocou no ângulo. O Léo Jardim ainda tocou na bola, cara, mas ela time foi do pro Vasco, fundo das redes. Caraca, que para. zicada 1-0 braba. pro Cruzeiro. Cara, mas é impressionante. É impressionante. Mas é um primeiro tempo horroroso, não só do Vasco, como do Cruzeiro também. Achou um gol aí. É um jogo que era pra estar 0-0, porque, cara, achou essa falta absurda que o time do Vasco parece os trapalhões ali na ponta direita, cara. É complicado falar alguma coisa depois de tomar um gol desse, cara. Que aos 48 do primeiro tempo. É inacreditável. Do árbitro. Final de jogo em São Januário. O Cruzeiro vence a equipe do Vasco por 1-0, Gui Camarda. Falar o quê? Agora é hora de falar, né? Ai, gente do céu, bicho. É impressionante, cara. É impressionante o que tá acontecendo com o Vasco da Gama. Segundo tempo, desculpa. Por mais que, chutou uma bola lá no começo do jogo. Ridículo, cara. É ridículo. O time do Vasco é ridículo. É muito ruim você ver que entra, troca, mexe, não dá. Felipe Machado vai pra cobrança. 2 na barreira. A zaga tem que subir. Bateu direto pro gol! Gol deles. Puta que... Falei que o final do jogo é sempre isso. Aê. Parabéns aos envolvidos. Falha do Jardim. Mal posicionado. Pulou mal. Mas a falha começa com o Cocão. Ô, Cocão! Que merda, hein, Cocão? É merda, hein? Pra que fez a falta, porra? Agora o nosso goleirinho vai com o bracinho aqui. Mãozinha trocada, meu garoto. Mãozinha trocada. Então é isso, família. Vou me despedir de vocês por aqui. Desde já agradeço, claro, por terem assistido a mais um conteúdo. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!